Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje, então, é cidades do ouro nos sertões do Brasil. A gente vai falar um pouco da expansão urbana dentro do território brasileiro, partindo da premissa, né, da descoberta aí das pedras preciosas em território brasileiro. Então, para a gente entender esse processo, a gente tem que compreender então que a urbanização ela também tem o seu processo a partir do próprio desenvolvimento da colonização e das novas formas de ocupação que foram se desenvolvendo aqui dentro do nosso território. A descoberta do ouro, do diamante e de outras pedras preciosas, principalmente ali a partir do fim do século XVII, ele motivou a fundação de diversas vilas aqui dentro do território brasileiro. Então, essa dimensão exploratória, principalmente na busca de pedras preciosas, vai traçar aí novos rumos para o desenvolvimento urbano dentro do território brasileiro. Tá? Boa parte da população, né, principalmente na porção mais do interior, na porção mais oeste aí do Brasil, trabalhava em cima do desenvolvimento aí da criação de gado. Tá? E esse gado servia para quê? Para o fornecimento tanto do couro quanto também da carne, né, para esses indivíduos aí que viviam em pequenas vilas, em alguns vilarejos. Tá? Não só o gado, mas também as drogas do sertão serviam como um certo fomento para o desenvolvimento de atividades até mesmo de cunho lucrativo. Então a gente tem o gado e as drogas do sertão como atividades econômicas que se desenvolvem mais nas porções interioranas aí do Brasil, visto que nesse momento a gente vai ter aí as atividades econômicas ocorrendo principalmente na porção litorânea do nosso país. A gente sabe que até hoje a maior parcela da população brasileira vive no litoral e nesse período, obviamente, não era diferente, tá? Então, final do século XVII, a gente começa com um processo de expansão urbana a partir de lugarejos, né, de vilas que trabalhavam em cima do desenvolvimento de atividades, tanto da criação do gado, quanto também aí na exploração das drogas do sertão. Só para você entender, as drogas do sertão eram frutas, raízes, temperos que eram produzidos aí no interior do Brasil e que vinham inclusive para substituir aquelas famosas especiarias que acabavam tendo que vir aí das Índias, tendo de vir aí das Índias principalmente. Tá? Então esse desenvolvimento de atividades relacionadas à produção aí do gado e também das drogas do sertão acelerou o processo, obviamente, de desenvolvimento de algumas áreas aí do interior do Brasil. Vale lembrar aqui também que essas não são atividades únicas, outras atividades estavam ali tendo seu início, mas em um primeiro momento a população que vivia no interior acabava sobrevivendo a partir do desenvolvimento destas atividades. Tá? Em meados ali do século XVIII, a gente vai ter aí as minas de ouro e também de diamante, que vão causar a fixação da população em algumas partes aí do Brasil central, mais ali em direção ao oeste do nosso país. Tá? Vale lembrar aqui que essas áreas de exploração de pedras preciosas, como o ouro e o diamante, eram locais mais afastados do litoral. E por serem locais mais afastados do litoral, obviamente eles forçavam a fixação de quem fosse trabalhar na exploração dessas minas, obrigavam uma fixação da população em áreas que eram distantes das porções mais desenvolvidas, naquelas regiões litorâneas aí do nosso país. Tá? Com o desenvolvimento dessas atividades, a forma de comunicação que nós vamos ter aí entre Portugal e Europa também vai ser alterada. Tá? E aí o que nós vamos ter então? A partir do século XVIII, as minas de ouro então e diamante, principalmente as minas de ouro, elas vão motivar a fixação da população em áreas distantes do litoral. Tá? E também de alguns dos principais centros de contato dos portugueses com a própria Europa, onde a gente vai ter hoje o desenvolvimento de regiões ali como o próprio estado de Minas Gerais. Tá? Então Minas Gerais tem esse nome justamente por ser uma região ali onde foram encontradas diversas minas. Então é uma referência e é um ponto bastante distante do litoral,
né, principalmente naquele período onde os meios de transporte não eram tão desenvolvidos assim. Tá? Então, a produtividade dessas minas, onde atualmente, aí, por exemplo, está Minas Gerais, possibilitou a fundação aí de um rápido crescimento econômico das regiões ali mais a oeste do nosso país. Tá? E esse desenvolvimento econômico vai favorecer o desenvolvimento aí de cidades como Mariana, Sabará, Vila Rica, Ouro Preto. São cidades que se desenvolveram a partir da própria exploração aí dos minerais, esses minerais preciosos que eram tão importantes naquele período e continuam sendo importantes, obviamente, hoje, né, mas com algumas diferenças do ponto de vista de exploração. Tá? Vale lembrar aqui que devido à descoberta aí do ouro nas Minas Gerais e em outras regiões ali, o eixo de, digamos assim, de desenvolvimento econômico da colônia passa a ter uma tendência a mais para o oeste aí do nosso país. Em 1763, devido a esse desenvolvimento econômico, principalmente ali dessa região mais central do Brasil, a gente vai ter a alteração da capital, né, brasileira, que agora passa a ser o Rio de Janeiro. Antes era Salvador, agora é Rio de Janeiro, e esta então passa a ser a capital nacional, por conta justamente da sua localização geográfica, que é uma localização mais próxima das áreas de exploração mineral. Tá? Então, o desenvolvimento das atividades mineradoras vai, inclusive, causar uma alteração no eixo econômico, inclusive causando, obviamente, o deslocamento da capital do Brasil para regiões mais próximas, por uma questão de facilidade, tanto do deslocamento, da produção, passando pela capital, né, da colônia, e também, obviamente, pela facilidade de fiscalização, né, das maneiras de exploração que estavam sendo desenvolvidas ali na região central do Brasil. As cidades onde se extraíam, por exemplo, o ouro e o diamante, elas cresciam muito próximas das minas de exploração. Tá? Um exemplo, como eu mencionei antes, a gente teve Mariana, Sabará, Ouro Preto, é um exemplo de cidade, né, que se desenvolveu justamente por conta de uma exploração ali em uma mina específica. Ouro Preto, inclusive, tem esse nome, né, segundo referências históricas, devido a uma camada de oxidação que se desenvolvia sobre o ouro, né, dando um aspecto mais escurecido, então por isso que a gente vai chamar aí de Ouro Preto. Tá? Inclusive, essas formas de exploração, né, favoreceram o desenvolvimento das cidades, e muitas dessas cidades foram sendo construídas ali próximas a morros, próximas a encostas, próximas a rios, né? E houve então a necessidade de um planejamento melhor aí por parte, né, dos exploradores, e aí, claro, a gente vai ter aí um planejamento das construções aí dentro do período colonial, partindo da premissa da exploração aí de áreas de mineração. Então, de acordo com a área de mineração, era a forma com que a cidade ia se desenvolvendo, as vilas, obviamente, que depois se tornariam cidades, iam se desenvolvendo. Né? Dentro desse contexto, então, a gente entende que a população, ela se estabelecendo próximo a essas minas, a gente vai ter uma necessidade maior de determinados produtos a serem consumidos por essa população. O abastecimento, ou pelo menos parte dele, de carne, ou até mesmo do próprio couro, né, para a população, se desenvolveu a partir da expansão, inclusive, de áreas aí, de criatórios aí, de bovinos, por exemplo. Então, com a crescente urbanização, o aumento da procura da população por áreas de exploração de minério, obviamente que com esse crescimento populacional há uma necessidade maior aí de recursos. Então, parte do abastecimento da carne e do couro para a população, que crescia rapidamente aí nos arraiais, nas vilas, nas cidades, vinha das áreas de criatórios de bovinos. Um exemplo clássico aí é as margens aí do Rio São Francisco, que inclusive vai ganhar o nome aí de Rio de Currais, uma referência aos criatórios de bovinos que se desenvolviam ao longo das suas margens. Outra parte vinha das regiões ali de disputa entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, muitas ali de regiões ali próximas das missões do Rio Uruguai, por exemplo. Tá? Dentro da região sul do Brasil, nós vamos ter aí o desenvolvimento dessas atividades relacionadas à região aí noroeste
do atual Rio Grande do Sul e algumas porções ali do estado de Santa Catarina, tá? Muitas das mercadorias, dos produtos produzidos eram deslocados até Sorocaba, por exemplo, ali em São Paulo, através aí de mulas, e esse transporte era feito a partir aí dos tropeiros. Os tropeiros, né, eles faziam longos deslocamentos, né, se a gente pensar ali de regiões ali do próprio Rio Grande, de Santa Catarina, né? Esse deslocamento ele era bastante grande até chegar em São Paulo. Então a carne, para ser transportada desses criatórios de gado, ela era transportada em formato de charque, digamos assim, que é uma espécie de carne seca que conseguia ser aí transportada por longo período de tempo sem que entrasse em decomposição, ou seja, que não estragasse, né? Quem fazia esse deslocamento tinha essa noção. Tá? Então os tropeiros eles faziam esse deslocamento aí no lombo de cavalos e de mulas através de um conjunto de caminhos que foram sendo criados ao longo do tempo, né? E a utilização de cavalos, mulas, era uma opção justamente por ser um animal mais rústico e ter uma facilidade para o deslocamento ao longo aí dos grandes trechos aí. A ligação entre as áreas aí de criação de gado, as cidades auríferas e outras aglomerações urbanas distantes, aí centenas de quilômetros, digamos assim, se dava por meio de um sistema de caminhos, e o transporte utilizado eram as mulas, como eu já mencionei antes, né, por ser um transporte mais eficiente, né? Esse deslocamento ele não era um deslocamento contínuo, então esses tropeiros eles faziam algumas paradas, né? E essas paradas eram feitas aí geralmente à margem de grandes rios e também ali em alguns outros locais, né? Muitas dessas paradas acabaram se transformando em vilas posteriormente, né? Um exemplo dessas paradas que acabou se tornando aí uma vila, que posteriormente se transformou em uma grande cidade, é Santo Antônio aí da Patrulha, Viamão, Vacaria, são cidades que se desenvolveram a partir de paradas aí dos tropeiros para descanso durante esse longo deslocamento para levar os produtos aí até o litoral. Então, no decorrer aí do século XVIII, a busca pelo ouro e outras pedras preciosas alcançou o centro e também o oeste aí da colônia portuguesa, né? E claro, a gente vai ter aí a criação aí dos estados de Goiás, o estado do Mato Grosso e a fundação aí, por exemplo, de Vila Boa, Goiás, né? Que também é conhecido como Goiás Velho, que claro, foram, digamos assim, alguns dos primórdios No decorrer do século XVIII, a busca do ouro alcançou aí o centro-oeste da colônia, nos atuais estados de Goiás e também do Mato Grosso, né? Dando origem a cidades aí como, por exemplo, Vila Boa, Goiás, né? E claro, Vila Bela, Cuiabá, tá? Esse avanço ele contribuiu aí principalmente para o desenvolvimento da expansão da fronteira brasileira, principalmente a partir ali do Tratado de Madrid. Então, como nós vimos, as atividades mais a oeste do Brasil, elas começam a se desenvolver principalmente a partir do aspecto exploratório, a exploração do ouro, do diamante, além de outras formas de exploração. Antes da descoberta das grandes minas, algumas atividades ligadas à pecuária, como criação de gado, por exemplo, eram desenvolvidas, né? Com a crescente exploração aí das minas e a expansão mais para o oeste, há uma necessidade maior de produção. Então, a pecuária ela vai servir aí como uma fonte de fornecimento de alimentos, por exemplo, de onde se deslocavam a longas distâncias os tropeiros para levar esses produtos. A própria descoberta do ouro ali na região central do Brasil vai fazer com que haja o deslocamento da capital brasileira para o Rio de Janeiro também, mostrando que as atividades econômicas ligadas à mineração alterariam esse eixo econômico do Brasil que estava mais focado na região litorânea. Tá? Uma das motivações que a gente vai ter aí para esse deslocamento da capital brasileira é a proximidade com as áreas de exploração aí das minas. A gente vai ter aí Minas Gerais, como o próprio nome já diz,
como uma das regiões aí de destaque, digamos assim, dentro do contexto de exploração aí, do ouro e também aí de outras pedras preciosas, favorecendo a expansão do desenvolvimento brasileiro para o oeste e favorecendo, obviamente, inclusive, ao crescimento urbano dentro do nosso país a partir das atividades correlatas à mineração. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu, falou!